Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos internautas. Sejam bem-vindos na sala virtual Joana de Ângeles. Boa tarde, Irene Nuque, Estação Dama da Caridade presente, Estação Dama da Caridade Benedita Fernandes presente. Boa tarde, Célia Passe, Gisele Muniz, Jussara Cornigold, boa tarde. Abraço, Jussara, saudades imensas. Ana Lovato, Douglas Costa Martins, da nossa USA Intermunicipal, boa tarde. Irla Tomás, Ana Maria, Maria Dolores, Ivan Sintra, são muitos internautas presentes. Boa tarde a todos, um grande abraço. Estamos hoje aqui na sala virtual Joana de Ângeles com os entrevistadores Eudes Veras Gomes e Renata Mello. Vamos entrevistar o Haroldo Dutra Dias com o tema Jesus, Kardec e a Verdade. Eudes Veras Gomes é da cidade de Indiaporã, interior de São Paulo. É casado com Regiane e tem um filho, Miguel Veras. É trabalhador da Associação Espírita Beneficente Humberto de Campos de Indiaporã desde 2009. Atualmente está diretor da doutrina espírita, depositando amor e caridade na divulgação. É também condutor de uma ONG, acolhendo crianças carentes. É autor de vários livros, editado pela Federação Espírita Brasileira e pela editora Psicoenergia. Bem-vindo, Eudes Veras. E a Renata, tarde, nossa querida Renata. Pelo carinho. Obrigada, Eudes. Obrigada. Seja muito bem-vindo. Eu só quero fazer um parêntese, porque senão eu apanho depois. São Sim. 2 meninos, o Micael e o Miguel. 2 filhotes. 2 filhotes. Ah, deixei para trás. Perdão. Que isso? Renata Cunhamelo é de Ribeirão Preto. Ela é trabalhadora espírita há mais de 20 anos. Ela é apresentadora das lives Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, que acontece todos os sábados às 14 horas. Participa também das lives de todas as terças-feiras, Soluções Psicológicas, na sala Joana de Ângeles. Vamos trazer agora o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Olá, boa tarde para todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eudes. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Cleidia. Boa tarde a todos. Todos que nos acompanham pela internet. Seja bem-vindo, Haroldo. Muito obrigado, Cleidia. O Haroldo Dutra Dias, para quem não conhece, ele é de Belo Horizonte, é juiz de direito do Tribunal da Justiça de Minas Gerais, é escritor, tradutor e conferencista brasileiro. É um grande divulgador do espiritismo. É autor da tradução do Novo Testamento para o português, editada originalmente pelo Conselho Espírita Internacional de 2010. A tradução também é editada pela Federação Espírita Brasileira. Haroldo é também autor de vários livros espíritas. Tivemos a oportunidade de fazer parte de uma viagem no caminho do amor, nas terras por onde o nosso Mestre Jesus e os seus apóstolos viveram. Sentimos-nos muito agradecidos e honrados por ter tido a oportunidade de fazer parte desta viagem, que foi maravilhosa, deixando-nos profundas reflexões para a nossa vida. Seja muito bem-vinda, Haroldo. Muito obrigado, querido. Agradecemos aos nossos internautas e agora eu vou me retirando e passando a palavra para o Eudes e para a Renata. Muito obrigado, Cleidia. É uma diferença esta oportunidade que para a gente é única. Estarmos, né, de frente, mesmo que de forma virtual, com o nosso querido Haroldo, a quem nós acompanhamos com bastante propriedade, inúmeros trabalhos, inúmeras exposições, e que temos um carinho gigante
pela forma que conduz as explicações desta doutrina com uma seriedade ímpar, com um diálogo fácil, explicações que estimulam as nossas reflexões. Então, Haroldo, é para mim um prazer imenso dividir a tela contigo nesta tarde. Então, seja muito, muito bem-vindo. Ô, Eudes, obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu faço as minhas palavras as mesmas do Eudes, para a gente não ficar se demorando muito. E como a Cleide disse da viagem, na viagem nós tivemos um contato um pouquinho mais estreito com o Haroldo, e essa maneira calorosa e tão carinhosa dele acolher a todos e passar as informações de que ele é um grande estudioso de uma forma tão envolvente para todos nós. Uma boa tarde a todos os internautas, e agora vamos, né, Eudes? Caminhar, navegar é preciso. Isso mesmo, Renata. Bom, nesta tarde nós temos como tema Jesus, Kardec e a verdade. Eu vou iniciar, Haroldo, com uma curiosidade pessoal. Nós tivemos o prazer de ter o contato com esta obra, o Novo Testamento, aqui, uma publicação da Federação Espírita Brasileira, a qual nós, além de apreciarmos o Evangelho, nós temos diversas notas com a sua autoria que nos implementa algumas questões, que nos faz viajar definitivamente por aqueles momentos do Cristo. Exato. Por que traduzir o Novo Testamento? O que tinha de tão especial nesta obra, na visão de Haroldo, que ainda não era compartilhado nas traduções anteriores? Tem uma coisa que a gente precisa considerar, é que as traduções, como os seres vivos, elas envelhecem. Porque a linguagem, ela vai mudando, ela vai se atualizando, tanto que nós estamos percebendo isso hoje. Se você, para um jovem hoje de 12, 13 anos, ler o livro Paulo e Estevão, ler uma obra de Emmanuel mais densa, ler uma obra da benfeitora Joana de Ângeles, ler até mesmo Kardec, vai se tornando cada vez mais difícil. Porque a linguagem, ela vai envelhecendo. Ela era atual para aquele tempo, mas depois de um tempo, ela vai ficando arcaica. Então, todas as traduções precisam se atualizar. Isso é um fato indiscutível, né? Basta nós pensarmos, por exemplo, em grandes traduções brasileiras. Grandes e as primeiras traduções. Então, nós temos, por exemplo, a tradução do Padre Figueiredo, que é da década de 40, 50. Temos a tradução do João Ferreira de Almeida, que é de 1680. Quando o João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, era o português de Dom Diniz. É um português anterior, assim, um pouquinho posterior ali, à carta de Pero Vaz de Caminha. Quer dizer, hoje nós precisaríamos de tradução para ler a tradução em português do João Ferreira de Almeida. Então, esse é o primeiro elemento. A gente precisa entender que toda tradução, ela envelhece e ela se torna obsoleta. Ela não comunica mais para a geração nova. Então, a gente vai sempre que retraduzir, vai sempre precisar colocar numa linguagem que as pessoas possam entender ou colocar notas de pé de página, que foi uma opção que a gente fez. Então, por exemplo, Shakespeare está escrito no inglês, que hoje ninguém no Reino Unido, jovem no Reino Unido ou nos Estados Unidos, não lê. Se não tiver uma nota de pé de página, ele não lê. Não lê. Então, a primeira intenção foi essa.
foi fazer uma tradução mais objetiva, num português mais fiel ao texto original, num português mais direto, sem perder a beleza literária. Essa foi a primeira intenção. A segunda é o seguinte: todo tradutor, ele possui uma subjetividade. Ele possui sua origem, sua cultura, suas crenças, sua religião, seus dogmas, seus valores. Inevitavelmente, ele transmite isso para o trabalho dele. Seja para a palestra, seja para a tradução, seja para o que ele escreve, a nossa subjetividade transborda. O que acontece é que nós podemos ter uma vigilância sobre essa subjetividade e reduzir isso ao máximo, ou essa subjetividade pode ser enorme. Então, esse é um outro motivo. Existem muitas traduções que o tradutor ele foi tão subjetivo que ele se tornou um coautor. Ele reescreveu o texto bíblico. Ele se tornou um evangelista. E tem traduções que a pessoa controlou, mas ela está escrevendo a partir, por exemplo, de uma teologia protestante, de uma teologia católica, e aquilo está ali muito claro. Então, quando a gente recebeu o convite do Nestor Mazotti, à época presidente da Federação Espírita Brasileira, e eu estava acompanhado de Honório Abreu, que foi então presidente da União Espírita Mineira, da Federação aqui de Minas, e eles me pediram assim: a gente gostaria que você fizesse uma tradução literária, não religiosa, uma tradução o mais próximo possível do texto original grego, mais próximo possível. Né? E aí a gente fez esse esforço gigante. Nós estamos trabalhando agora no término da tradução, então, se Deus quiser, até o final do ano sai a tradução completa de Mateus a Apocalipse. Eu estou revisando muita coisa, dando uma polida, uma acertada nas arestas, né? Porque isso requer tempo, experiência, maturidade, mas a gente acredita que ela é uma tradução muito fiel ao que está no texto. Mas, ao mesmo tempo, uma tradução que fala a língua das pessoas de hoje. Porque se eu começar a utilizar pronome, próclise, mesóclise, se eu começar a falar numa linguagem de 1940, ninguém vai ler. É um problema que a gente encontra hoje, por exemplo, com traduções do Kardec, da obra de Kardec. Magnífico. Eu só uma consideração, porque no prefácio da obra você apresenta um pouco do que você nos disse agora, mas eu fico imaginando assim, muitas vezes, e você disse isso com a coautoria de alguns tradutores, é comum nós observarmos em traduções a opinião daquela pessoa. É muito comum no próprio Evangelho, e isso comercialmente não é algo que é feito implícito, não. A pessoa diz, com comentários do fulano, como se fosse interessante para a gente. Aqui, nós temos, além da pureza da tradução, as notas de rodapé, colocando as palavras que foram usadas e o que elas dizem. Né? Isso é tão comum, porque, como você citou com muita propriedade, as próprias obras de Kardec, nós temos diversos tradutores, vamos aqui lembrar de dois, Herculano Pires, Guilom Ribeiro, que divergem-se, não na ideia, mas no vocabulário, com muita propriedade. Essas opiniões que o Evangelho tinha, que não tem nas traduções do Novo Testamento por Haroldo, você as considera prejudiciais para o entendimento, direcionando o povo? O que você via nas traduções anteriores? Quando a pessoa ela é transparente, quando ela coloca uma nota e deixa claro que aquilo é um comentário dela, eu não vejo problema. Ela está dando uma opinião, está registrando ali.
O problema é quando a pessoa coloca aquilo na tradução de uma maneira subliminar. Porque quem está lendo o texto traduzido e não conhece o texto original, e isso é a maioria, é 99,999% das pessoas, ela não vai conseguir distinguir. Ela não vai conseguir separar se o tradutor colocou aquilo na tradução. Porque se ele coloca uma nota e ele explica, você sabe que aquilo ali é a leitura dele, é a interpretação dele. O problema é quando coloca na tradução, e isso acontece. Isso acontece. Acontece, por exemplo, nas Bíblia na linguagem de hoje. Aquilo é uma interpretação pura, não é uma tradução. Muitas traduções, não só protestantes quanto católicas, padecem desse subjetivismo enorme, né? A pessoa, ela quer ver aquilo e ela acha que aquela visão dela é a verdadeira e ela traduz naquela visão. E às vezes até muda palavras, acrescenta palavras que não existem no texto original. Nesse sentido, aí eu vejo um prejuízo. Porque interpretar, todo mundo pode interpretar. Desde que você diga assim, olha, essa é a minha interpretação. Né? Eu não posso transformar a minha interpretação em texto. Sem dúvida. Isso é muito comum. Então, a gente vê, por exemplo, do Kardec, e tem um outro aspecto. Né? Você pega, por exemplo, o Guion Ribeiro. Mas o Guion Ribeiro era contemporâneo do Rui Barbosa. Nós estamos falando de uma sociedade brasileira que andava a cavalo. Aí você pega o professor Herculano Pires, já é outra época, é outro Brasil, é outra época, é outra linguagem, é outra impressão. Então, o Guion Ribeiro, por exemplo, apesar de ser um grande erudito, ele invertia tudo. O Kardec usava frases diretas, sujeito, verbo, predicado, o Guion ia lá e invertia. Mas por quê? Porque eles estavam encantados com aquele estilo de ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante. Quer dizer, o sujeito está lá no final. Eles eram encantados com isso. Então, pegava o texto do Kardec e saía mudando a ordem toda das frases para ficar bonito. Para ficar bonito segundo o bom gosto dele. A opinião dele. Então, assim, uma coisa que eu tive muito cuidado nessa tradução uma coisa é o gosto do Haroldo, uma coisa que o Haroldo acha bonito. Aqui não. Aqui eu vou traduzir do jeito que está lá. Então eu pegava a frase só quando não tinha jeito mesmo. Quando não tinha jeito, que usava uma expressão idiomática, mas aí eu coloco a nota. Olha, trata-se de uma expressão idiomática do grego, ou de uma expressão idiomática oriunda do hebraico, intraduzível, e aqui a melhor maneira do sentido é essa. Mas eu tento seguir assim, palavra à risca, sem inverter no estilo. E aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa curiosa. João Marcos, que é o evangelista Marcos, ele não tinha cultura intelectual. Então, o evangelho dele é cheio de erro gramatical. Cheio de erro. É tipo assim, nós fomos. Está cheio de erro. Quando você pega um evangelho de Lucas, ele é um erudito. Então, quando você lê a minha tradução de Marcos e de Lucas, você percebe que existe uma diferença. Sem dúvida. Quando você lê as outras traduções, fica tudo pasteurizado. O texto fica tudo igual. Ou seja, fica tudo no estilo do tradutor. Tudo pasteurizado. Tudo. O Haroldo, deixa eu pegar um gancho aqui nessa. Claro, Renata, por favor. E colocar aqui. Nós tivemos um estudo durante a viagem, que foi a vida nos tempos de Jesus, e que você falou muitos detalhes para nós sobre isso, né? E tem uma parte lá muito interessante. Você colocou que nos tempos de Jesus, escrever era uma arte para poucas pessoas, para os artesãos. Era necessário o preparo da tinta, o preparo do papiro, e o que vinha escrito ali
era uma letra atrás da outra. Não tinha separação de palavra, não tinha pontuação, não tinha acento, não tinha nada. Era uma letra atrás da outra. Então, o escrito, através dos manuscritos, que tinha que ler e na leitura interpretar. E quando Jesus falava do ladrão, lá estava escrito assim: em verdade, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Qual será a verdade desse trecho que está escrito uma letra atrás da outra, sem separação, sem nada? Explica isso para nós, por favor. Esse é um caso bonito, porque, primeiro, tem muita gente, e é importante você ter tocado nesse ponto, Renata, porque o Espiritismo, ele nos ensina a fé raciocinada. A fé raciocinada. Então, a fé espírita é uma fé que jamais ela abandona a razão. Então, a fé espírita, ela anda de braços dados com a razão. Então, vamos tentar voltar àquele tempo antigo. Eu não ia numa papelaria e falava assim: eu quero um caderno de 200 folhas e uma caneta Bic. Não tinha caneta Bic e caderno de 200 folhas. Então, o que tinha que fazer? Tinha que pegar o papiro, tinha que preparar o papel. Então, para você ter uma folha de papiro, aquilo demorava um mês e meio para você preparar uma folha. Para você conseguir uma tinta, você tinha que pegar essências de planta, misturar. Era uma semana e meia. Agora, você ia pegar uma folha de papel, que demorou um mês e meio para preparar, e uma tinta que demorou uma semana e meia, ia colocar nas mãos de alguém que não sabia manejar aquilo, você ia jogar mais ou menos uns R$400 fora. Era caro. Era caro. Então, escrever era um artesanato. Era um artesanato. Por isso que todo conhecimento era passado de forma oral. As pessoas decoravam. Elas ouviam, decoravam, e alguns anotavam. Então você tinha uma profissão, como a gente tem hoje. O artesão, o artista plástico. A pessoa quer colocar uma escultura bonita em casa. Ela vai lá pegar e vai fazer? Não. Ele vai lá e compra a obra de um artista plástico. Por quê? Porque ele tem uma habilidade artesanal. Então a pessoa chegava lá e contratava um escriba. Era um artesão. Aí ele pegava aquela folha e ele escrevia. Só que a folha era cara. Não dava para ficar separando palavra e colocando ponto. Era muito caro. Então o que eles faziam? Era uma letrinha depois da outra, sem espaço, sem ponto, não tinha ponto de exclamação, não tinha ponto de interrogação, não tinha ponto final e não tem vírgula. Então, os manuscritos da Bíblia não têm sinal de pontuação. Isso só foi colocado lá, mas muitos séculos depois. Muitos séculos depois. Então, era uma letrinha atrás da outra. Uma letrinha atrás da outra. Então, quando você pegava o manuscrito, você via um monte de letra enfileirada. E como é que o escriba cobrava? Ele cobrava assim, ele pegava o papel, que era um quadrado, ele calculava quantas letras cabem na horizontal. Então, por exemplo, na horizontal cabem 15 letras. Na vertical cabem 15. 15 vezes 15, ele recebia por letra. Por letra. Então, nessa passagem de Jesus, está escrito assim: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É o que está escrito. Uma letrinha após a outra.
Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu te pergunto, onde, primeiro, como é que você vai separar as palavras? Porque no texto não está separado. Quem tem que separar é você, no original, lá no manuscrito. Quando eu falo original, é no manuscrito, né? Nos manuscritos antigos. Tá lá, então você tem que separar. Dá espaço. Verdade. Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, é você que tem que separar as palavras. Aí eu te pergunto, onde você vai colocar a vírgula? Essa é a pergunta. Aí agora pergunta para a gente, para quem está nos ouvindo. Onde você vai colocar a vírgula? Primeira opção. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Onde você vai pôr a vírgula? Tá aí o desafio para o público. Né? E que muda consideravelmente. Mudou, né? tudo. Quer dizer, em verdade eu te digo hoje, eu estou te dizendo hoje. Qual que é? Onde você vai pôr a vírgula? Jesus está dizendo para o ladrão assim, ó, em verdade eu te digo hoje, meu filho. Hoje eu estou te dizendo. Estarás comigo no paraíso. Mas não falou quando. Verdade. Dependendo de onde você põe a vírgula, Jesus está dizendo para o ladrão assim, em verdade eu te digo, meu filho, vírgula, hoje você estará comigo no paraíso. Muda radicalmente. E essa questão, ela deu margem a muitos equívocos em muitas traduções pelo mundo afora, né, Haroldo? Muito. Em outras situações. Muito. Se nós pegarmos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, por que que ela chama lá nos manuscritos originais? Estava escrito lá que era a parábola do filho pródigo? Essa é uma coisa bonita também, Renata. Não existe título de passagem nos manuscritos. Os títulos foram colocados no século XV, XVI. Não existe passagem nos manuscritos. Por quê? Os manuscritos foram escritos quando, Haroldo? Os manuscritos, nós temos alguns papiros do final do primeiro século, temos papiros do segundo século, 200 até o ano 300, do terceiro século, 300 e pouquinho, e quando chegou no século IV, foi 320, 330, o pessoal começou a reunir. Foi quando você começou a falar assim, poxa, a gente podia ter um manuscrito único com todas as cartas de Paulo, com os 4 evangelhos, com o Apocalipse. Então começou. Olha isso. Mais de 300 anos depois, porque é outra coisa também. Quando você pega a Bíblia é uma coletânea de livros. São vários livros. Que a gente acha que a Bíblia é uma pessoa só que escreveu. Ela sentou e escreveu de Gênesis de Moisés a Apocalipse. Não foi assim. Então, Aí ela viveu muito, hein? Viveu muito. É um Highlander, né? Então, lá no ano 340, 350, as pessoas começam a falar assim, eu vou fazer uma cópia de tudo. Eu vou reunir aqui. E aí eles copiavam. Mas copiavam como? Uma letrinha depois da outra. Sem espaço entre as palavras, sem sinal de pontuação e sem passagens. As passagens não têm nome. Elas não têm nome. O nome foi dado mais de 1.500 anos depois, com a invenção da imprensa. Aí a pessoa olha lá a parábola, mas a parábola é do filho pródigo, mas está narrando lá 2 filhos. São 2 filhos. Então, eu poderia chamar de a parábola dos 2 filhos? Poderia. Eu poderia chamar a parábola do pai amoroso? Poderia. Só que a gente cismou com o filho pródigo e deu o nome.
primeiro nós adjetivamos, porque lá não fala que ele é pródigo. Quem deu esse título para ele fomos nós. Verdade. Lá não fala. Interessante essa pergunta que a Renata fez sobre a época, o tempo, né? E é muito curioso porque a grande maioria, segundo informações que a gente tem de pesquisa, dos textos evangélicos estão em grego, koinésio. Tudo em grego. Tudo em grego. Mas a língua de Jesus não era grego. Isso. Não é? Então, quer dizer, escreveram depois uma língua que não era usada por Jesus. Só aí já não poderia ter um erro de ideias? Sem dúvida. Nós já temos esse problema, né? Então, na época de Jesus, e isso é uma coisa que nós precisamos entender, a região que Jesus estava ali era um centro de passagem comercial. Então, eu gosto, para as pessoas terem uma ideia, imagina você na Quinta Avenida em Nova York. Qual que é a língua que se fala em Manhattan, na Quinta Avenida? Inglês. Uma pergunta capciosa, né? Qual que é a minha língua? Exatamente. Qual que é a língua que se fala na Quinta Avenida em Nova York? Todas. Todas as línguas. Né? Então vamos lá. Jerusalém, Galileia, era um centro de rota comercial que ia para a Arábia, para a Ásia, para o Oriente, para a África. Era uma rota comercial. Então, era um território cosmopolita. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, quando eu digo que língua que é falada na Galileia, meu amigo, é a mesma coisa que você perguntar que língua que se fala na Quinta Avenida. Todas. Todas. Bom, Haroldo, mas eu estou perguntando assim, Haroldo, quem morava lá? Ah, tá. Quem morava lá? Então vamos. Lá morava romano? Morava. Então falava latim. Falava latim. Lá moravam judeus? Moravam judeus. Moravam judeus. Esse é o público que nos interessa. Mais particularmente. Bom, e os judeus? Que língua que eles falavam? Duas. A língua sagrada, a língua litúrgica, a língua da sinagoga, a língua da Páscoa, a língua da religião. Era o hebraico. E a língua da rua, do campo, quando eu estava pescando. E a língua do povo? Aramaico. Por que o aramaico? Porque o povo hebreu ficou na Mesopotâmia por muitos séculos. Eles foram levados, primeiro, as tribos do norte pela Síria, depois pelo Império Babilônico, né? Assírio-Babilônico, quando Nabucodonosor levou o sul ali, Jerusalém, e eles ficaram séculos vivendo na Mesopotâmia, que é o Império Persa. É o Império Persa. Então, quando eles voltam para Jerusalém, é um rei persa. Então, eles falavam qual que era a língua popular? Aramaico. Só que a gente fala português, mas o português de Fernandópolis é igual ao português de Belo Horizonte? Né? O português de Fernandópolis é igual ao português do Rio de Janeiro? Então, se você colocar alguém de Fernandópolis e um carioca falando, é português, não é? Mas eu consigo identificar o que é um português do interior de São Paulo e o que é um português do Rio de Janeiro. Lá também. Você tinha o aramaico do Tiberíades, o aramaico da Galileia, e o aramaico de Jerusalém. É por isso que quando Simão Pedro, eles falam assim, você era discípulo dele, hein? Aí Simão Pedro fala, eu nem conheço esse homem. Conhece sim. Aí fala que reconheceram ele pela fala. Reconheceram pelo sotaque. Pelo sotaque do aramaico dele. Então, Jesus falava aramaico. Sabia hebraico? Claro. Porque ele celebrava a Páscoa, o que se lia era em hebraico. A língua litúrgica era hebraico. Mas você não falava hebraico quando você estava pescando. Hebraico era a língua sagrada para a cerimônia religiosa. Então falava-se o aramaico. Bom, Jesus escreveu alguma coisa? Não.
Então, o que a gente tem notícia? A gente tem notícia que um dos apóstolos, que é Levi, que é o Mateus, que era culto, ele anotou algumas falas de Jesus, que eram os chamados ditos do Senhor. Ele fez um resumozinho. Depois, lá para frente, décadas depois de Jesus ser crucificado, é que o próprio Mateus pegou essas anotações dele e transformou no Evangelho de Mateus que a gente conhece. Mas isso foi depois. Ele fez isso depois que João Marcos tinha escrito dele. Então, nós estamos falando de década de 60. No ano 60, Jesus foi crucificado em 33. Então, demorou muito tempo. Quando eles vão escrever, quando João Marcos, o evangelista Marcos, vai escrever, é a memória de Pedro. Onde que Pedro está? Pedro já tinha fugido para Roma, já tinha saído de Jerusalém. É por isso que eles escrevem em grego, porque o grego era o inglês da época. Era universal. Era universal. Por que Paulo escreveu? Os primeiros textos do Novo Testamento são as cartas de Paulo. São os primeiros textos. Por que ele escreve em grego? Ora, porque ele não estava levando o evangelho para o mundo? Se ele escrevesse em aramaico, quem ia ler? Verdade. Quem que ia ler? Ele escreveu em inglês. Não é o que a gente faz hoje? Você escreve um artigo científico, você não põe lá em inglês? Verdade. Para um japonês poder ler, para um italiano poder ler, para um espanhol ler, todo mundo lê. Quando você apresenta essa questão das regiões, e quando nós tivemos o prazer de recebê-lo aqui na cidade de Fernandópolis, você fez uma explanação sobre essas regiões, sobre as potências, as metrópoles, que não ultrapassavam 1.000 pessoas. Exatamente. As grandes potências eram viralejos nos dias de hoje, né? Eram cidadelas nos dias de hoje. E a distância de uma para com outra poderiam ser gigantes, considerando o transporte, porque a popularidade maior era caminhar. Né? E esta influência, por exemplo, quando nós estudamos a viagem de José e Maria a Belém para cumprir o recenseamento, a distância de Nazaré, da região de Éfaso, a Belém, é muito grande, Haroldo. Em proporções... Na verdade, ali onde Maria e José estão, eles estão ali mais ou menos nessa região que vai de Jerusalém a Galiléia, e aí nós temos a distância máxima, Jerusalém para Galiléia, 150 quilômetros. É considerável. É considerável. E Jesus fez isso a pé várias vezes, né? Ele foi, no mínimo, umas 4, 5 vezes para Jerusalém, voltou só no ministério dele, quando ele já se apresentou como Jesus. Ele foi 4, 5 vezes. Ele fez isso, ida e volta. Então, às vezes, a gente imagina Jesus assim como frágil, né? Vamos dizer... Frágil? Era um beduíno, ia, voltava 300 quilômetros no sol, sem comer. Era uma fortaleza. A gente precisa tirar essa imagem fantasiosa de Jesus, né? Então, essa era a distância. Quando você pega Éfeso, aí não, aí já é longe. Aí você tem que pegar um navio, sair ali do porto de Cesareia, e aí você navega. Para eles, navegava 1 mês, 2 meses para chegar em Éfeso. 1 mês, 2 meses. Hoje, num cruzeiro, a gente demora 26 horas. Pra você ter ideia. Um dia inteiro navegando. Né? É uma distância muito... Isso num cruzeiro, hein? Um navio hoje. Então, é uma distância considerável.
Porque nós temos um dos relatos mais assim comoventes do Evangelho, quando Jesus já ressurge, aquela passagem de toca a ferida lá com Tomé, e logo no término desta passagem, diz que Jesus subiu ao céu diante de uma multidão. E quando você ouve falar que Jesus falou com uma multidão, nós ficamos pensando assim, bom, hoje você tem microfone, você tem um monte de técnicas, né? Jesus não tinha, óbvio. Mas essas multidões não eram um público como a gente imagina hoje em multidões, é isso? Era uma multidão de umas 300, 400. A multidão! Inclusive, né, falando dessa multidão, quando nós estivemos lá em Magdala, que foi um momento assim... bom, a viagem foi toda, né, muito emocionante. Estar ali na Galileia e ver os vales por onde Jesus caminhava e as distâncias dos locais. Estar em Magdala, nós tivemos a oportunidade de ver um púlpito que é mantido lá, porque lá nas escavações que era para fazer aquele hotel, surgiu aquela da sinagoga, os restos, né? E foi mantido, preservado. E uma das coisas ali é quando nós vimos aquele púlpito onde eles colocavam o rolo da Torá para ser lido, né? E isso. Conta, né, que tem uma passagem no Evangelho de Lucas, e depois eu vou te pedir para você falar para nós das diferenças dos evangelhos, porque todos em grego, mas bem diferentes. Mas vamos aqui falar do Evangelho de Lucas. Consta que Jesus, em um púlpito, como aquele que nós vimos lá em Magdala, ele abriu o rolo e leu um texto de Isaías. Isso. E nessa parte dizia assim: hoje essa profecia se cumpre diante dos vossos ouvidos. Porque ele estava dizendo que ele era o Messias ali ao vivo para as pessoas, né? Conta para nós, Haroldo, sobre o Sermão da Montanha. Nós que estivemos em cima do monte, exatamente no local, o Sermão da Montanha, como ele foi feito, contextualiza isso para nós. Você que traduziu o Novo Testamento e todos, né? Em um e outro, o João Marcos, por exemplo, que é um mais movimentado, o Lucas, que é mais erudito. Conta isso para nós. O material que está no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele foi montado por Mateus. Então, a gente não pode ter a impressão de que Jesus subiu lá aquela montanha, que é uma serrinha, né? É uma serrinha. É uma serrinha. Sobe uma... quase que a gente brinca que é quase que uma rua aqui de Belo Horizonte, né? Que as ruas são tudo morro, né? Subiu um montezinho. Então, ele subiu aquele monte várias vezes. Ele falou ali inúmeras vezes. E nas várias vezes, Jesus contava uma mesma parábola em diversos lugares várias vezes. Ele falava certas coisas várias vezes. Porque isso nós temos que imaginar. Né? Ele começa o seu ministério no início do ano 30 e ele é crucificado em abril do ano 33. Então, é só somar. Quantos dias? Quantos dias? São mais de 3 anos. Todo dia ele tendo contato com as pessoas, todo dia ele falando. Todo dia. Então, nós temos que considerar isso. Com várias parábolas, vários ensinos, ele repetiu várias vezes. Por isso que as pessoas gravaram. Então, o Sermão da Montanha, do jeito que está no Evangelho de Mateus, ele é uma seleção. Ele é um recorte. Mateus selecionou aquilo. O que a gente entende é que teve uma primeira vez, claro, que ele subiu ali naquele montezinho, falou para aquelas pessoas um resumo daquilo,
Mateus anotou a essência, e depois Jesus foi várias vezes e Mateus foi acrescentando. Quando Mateus foi escrever seu evangelho, 30 anos depois de Jesus ser crucificado, aí Mateus fez uma edição, né? Ele deu um embelezamento, ele colocou em ordem, ele estabeleceu uma ordem e colocou as coisas dentro de uma ordem cronológica. Isso nós temos que ter visão sobre isso. Até porque eram os ditos de Jesus que Levi organizou, né? E ele, que era um cobrador de impostos, ele tinha um domínio grande sobre o grego. Então, ele organizou isso de uma maneira, né? Agora, eu vou puxar aqui para Kardec, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muitas passagens do Novo Testamento e depois tem comentários dos Espíritos, né? Então, assim, falando daquilo que está inserido na terceira revelação, no Evangelho Redivivo, e que Kardec nos coloca em uma linguagem mais atual. Como é inserido, como que estão esses textos, Haroldo, que vieram do Novo Testamento para o Evangelho segundo o Espiritismo? Na verdade, Kardec trabalhou apenas com os 4 evangelhos. Então, ele não usa todos os textos do Novo Testamento. Então, por exemplo, não tem no Evangelho segundo o Espiritismo cartas de Pedro, cartas de João, carta aos Hebreus, Apocalipse. Não tem esses textos. Ele pega textos dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, reúne por tema. Então, o critério do Kardec era: eu vou selecionar alguns temas de cunho moral e vou agrupar isso. E qual a tradução que ele usou? Ele usou uma tradução que, na época, era uma tradução renomada, que era do Saci. E foi aquela tradução que ele utilizou, né? Na época do Kardec, a gente estava descobrindo manuscritos, era uma época que estava se coletando muitos manuscritos, mas você não tinha um trabalho ainda científico sobre esses manuscritos. Então, a tradução do Saci, hoje, ela é uma tradução datada, ela é uma tradução que não está atualizada, ela não está de acordo com as modernas descobertas de manuscritos e com o texto crítico grego que existe hoje, né? Mas o Kardec usou a tradução que ele tinha, e como ele trabalhando com a essência da lição, não teve nenhum prejuízo. Eu fico... Pode falar isso, pode continuar. Quando eu observo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que ele nasce do Livro dos Espíritos, o livro central é o Livro dos Espíritos. Então eu imagino, da minha forma leiga, que Kardec, usando o Livro dos Espíritos, ele buscava respostas do Evangelho para interrogar os Espíritos na construção do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa natureza dos comentários de Kardec, da imposição desta responsabilidade do crivo da razão, ou mesmo da participativa lá no capítulo 6, na doçura do Cristo Consolador pelo Espírito de Verdade, ou Espírito Verdade, como queiram, ali a gente consegue observar uma presença direta do Cristo, né, com o Espírito Verdade ali. E em quais momentos, dentro do Evangelho, agora entrando aí em Kardec, né, Renata? Dentro do Evangelho, que essa verdade do Cristo redivivo pode ser mais impactante? Eu gosto... Primeiro, tem duas coisas que a gente precisa dizer, né? A primeira é: o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra de interpretação de texto bíblico.
Sem dúvida. A primeira coisa, porque muitas pessoas têm no imaginário, quando fala Evangelho segundo o Espiritismo, a pessoa acha que o Kardec foi lá e se tornou um evangelista. Escreveu um evangelho para substituir o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Não é isso. Inclusive a palavra segundo, né, já está dizendo aí que é uma obra de interpretação, é um comentário do evangelho. Então, são os evangelhos na ótica do Espiritismo. Então, é isso. É isso. Está comentando os evangelhos. Segundo, eu gosto muito de uma definição do Espírito São Luís. Está lá numa comunicação que São Luís envia para Kardec, quando Kardec estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo. São Luís chama o Evangelho segundo o Espiritismo de Tratado de Moral Prática. Isso é importante. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi o Espírito São Luís, que acompanhou Kardec no trabalho da codificação. Então, essa definição de São Luís ela é muito importante para nós espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo é um tratado de moral. Tratado de moral prática. Porque eu posso escrever um tratado de moral teórico, aí eu vou discutir o que é virtude, o que é moralidade, o que é ética, né? Isso é teórico. Ali é um tratado de moral prática. Então, o que ele aborda? Ele aborda conduta. Condutas do ser humano de bem, do homem de bem. Do ser humano de bem. Então, um ser humano de bem, um espírito que já está em harmonia com a lei divina, quais são os seus valores? Qual é a sua conduta? É isso. Então, está lá. Na ordem, inclusive. Na ordem. Na ordem. Tanto que termina com o quê? Com uma coletânea de preces. A nos dizer que no Tratado de Moral Prática da doutrina espírita, a prece é um valor. Olha isso. É um valor moral. Então é isso. Ele pega os textos do Evangelho, por isso que ele diz assim. Por isso que ele diz assim. Olha como é que o Kardec ele está 400 anos à frente de nós. De nós hoje. De nós hoje. Por quê? Se eu sento para conversar com um muçulmano, com um judeu, com um chinês, com um japonês, aí eu começo a falar assim, não, Jesus é o Cristo. Aí o judeu vai falar assim, eu não acredito. O muçulmano vai virar e falar assim, eu também não acredito. Para mim, o profeta é Maomé. O budista vai falar assim, não, eu também não acredito. Criou problema. Criou problema. Então, Kardec está à frente de hoje. Hoje, nós espíritas não sabemos dialogar. O que o Kardec escreve lá? Ele falou assim, eu não vou entrar nessas discussões. Eu vou tratar da moral. Por quê? Se eu sentar com um judeu, com um árabe, com um muçulmano, com um budista, e eu falar de afabilidade e doçura, tem algum problema? Nenhum. Uhum. Não vai ter divergência. Se eu falar sobre caridade, justiça, fé, respeito, vai ter alguma? Não vai. É a linguagem universal. É universal. Então ele diz assim, eu estou escrevendo uma obra para que todas as religiões possam se reunir e conversar. Magnífico. A Angélica Custódio trouxe uma pergunta interessante para este momento. Ó. Pela linguagem utilizada na Bíblia, talvez necessária à mentalidade da época, traz pelas traduções realizadas muitas ambiguidades. E antes da sua resposta, ela coloca, referindo-me sob sua opinião em relação à tradução feita por você.
eu acho que ambiguidade, quando eu digo assim, a linguagem do tempo de Jesus é ambígua, eu estou sendo vaidoso. Eu estou achando que a minha linguagem hoje é melhor que a deles. Por quê? Por quê? Aí você chega aqui em Minas Gerais, não é? A pessoa está fazendo café, alguém chega na cozinha e fala assim, pode pôr pó? Aí você fala, pó. Quem que vai entender isso? Tem expressões aí do interior de São Paulo que só um paulista entende. Se você for para o Rio Grande do Sul, tem expressões que só o pessoal do Rio Grande do Sul que entende. Então, toda linguagem é linguagem de um tempo. Nós hoje falamos uma língua que só a gente entende. Daqui 300 anos, ninguém vai entender o que nós estamos falando. Ninguém vai entender. Né? Então, eu digo assim, nossa, tá fazendo um frio de rachar. Você quer uma coisa mais ambígua do que isso? Então, a nossa língua, toda linguagem é ambígua. Porque toda língua está condicionada a um tempo, a uma geografia e uma cultura. Toda língua está condicionada a um tempo, a uma geografia e uma cultura. Então, hoje nós estamos em 2020. O nordestino fala igual o carioca? Os dois falam igual alguém do Rio Grande do Sul? Não falam. Então, a linguagem deles era a linguagem que todo mundo entendia. Então, no tempo de Jesus, não tinha nada de ambíguo no que Jesus estava falando. Era a conduta da linguagem daquela época. A pessoa, o pescador, não entendia Jesus. A linguagem e os costumes, né? Ele usava simbologia. Então, quando ele usava um símbolo, talvez a pessoa, ela fala assim, o que ele está querendo dizer com isso? Mas ele não entender as palavras, isso não acontecia. Isso não acontecia. Por quê? Porque Jesus ele só fala utilizando os elementos da vida cotidiana das pessoas. As pessoas poderiam não entender o alcance das palavras de Jesus. Aí é outra coisa, né? Porque aí eu pergunto também, será que hoje nós entendemos o alcance do ensino de Kardec? Eu acho que não. Então, Haroldo, e falando disso aí, desse alcance, tem uma frase do Chico Xavier que ele diz o seguinte: creio que a importância do Evangelho de Jesus, ele falando do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. E aí, Haroldo, você falou aí da compreensão do Evangelho e da moral que o Kardec nos traz através do Evangelho. Se todos nós conhecêssemos o Velho Testamento e o Novo Testamento, o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo ficaria mais fácil? Eu acho que facilitaria muita coisa, algumas coisas, né? Facilitaria. Né? Mas eu não sei se o problema é um problema de conhecimento. Porque quando São Luís chama o Evangelho segundo o Espiritismo de um tratado de moral, moral é conduta. Moral não é filosofia nem ciência. Moral não é especulação, não é raciocínio, não é intelecto. Moral é conduta, é hábito, é comportamento. Então, quando o Chico diz isso, que o Evangelho de Jesus é um sol, é por quê? Porque o Evangelho é a conduta de Jesus. São os hábitos de Jesus. E Jesus
é um espírito muito à frente na evolução espiritual. Muito à frente. A maneira como ele vive, a conduta dele, é um modelo para a humanidade inteira. É um modelo de comportamento para a humanidade inteira. Então, é nesse sentido. Bom, se eu entendo o Velho Testamento, eu leio lá, eu pego, a gente vai ter uma compreensão. Qual que é a compreensão? De que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira, a segunda e a terceira revelação são uma unidade. Elas não são coisas separadas. A primeira revelação é a raiz da árvore. A segunda revelação é o tronco. A terceira são os galhos e as folhas. É uma árvore só. É uma árvore só. As três revelações são uma árvore. Agora, se você chegar numa árvore, cortar a raiz, cortar o tronco e cortar os galhos, deixou de ser árvore. E, infelizmente, muitos espíritas fazem isso. Eles vão lá, cortam. Não, então tá aqui. Primeira revelação, corta. Segunda, corta. Espiritismo, cortou. Ficou com cadáver. Ficou com cadáver, porque a vida foi embora. Por isso que os espíritos falam, a árvore do evangelho foi transplantada para o Brasil. Quando eles dizem árvore, eles estão querendo dizer o quê? Ao trabalho do monoteísmo que começou 2.500 anos antes de Cristo. E que culminou com o trabalho do Kardec. Então é um longo processo de educação religiosa e espiritual do encarnado. E isso é uma árvore, é uma coisa viva. Se eu cortar, matou. Matou. Né? Isso é importante, né? Muito importante. São essas reflexões que eu vou trazer aqui uma outra obra sua, que é A Bússola e o Leme, a qual, lá na sinopse, ela faz uma pergunta. Qual a direção e qual o sentido da sua existência? E esta, enfim, a obra toda vai nos dar essa perspectiva do caminhar, da viagem. Mas essa existência, essa pergunta, ela me foi muito profunda, sabe? Porque foi a partir dali que eu comecei a pensar, verdade, que rumo eu estou? Isso. Qual o meu norte? O que eu quero de verdade? O quanto eu me empenho nisso? Então, já de antemão, parabenizá-lo pela obra, A Bússola e o Leme. Quem está conosco e que não conhece, pesquisa aí nos sites de compra que vai encontrar. A obra é fantástica. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o contexto dessa obra, que eu considero muito pertinente ao nosso tema. Essa obra, na verdade, ela é uma obra da minha atividade profissional. Eu, assim, ano que vem eu completo 30 anos de Tribunal de Justiça. Então já é uma vida. Desses 30 anos, tem 15 anos que eu sou instrutor da Escola Judicial aqui em Minas Gerais. Então, eu não só participei de vários treinamentos na minha área de atuação, como eu fui professor e participei da formação de servidores, de juízes e tudo. E eu fui percebendo, ao longo desses 15 anos, dificuldades. Então, eu quis escrever uma obra que não fosse uma obra para espírita, entende? Não fosse uma obra para espírita. Eu queria escrever uma obra que pudesse ser lida por católicos, por evangélicos, por judeus, por muçulmanos. Mas os princípios e os valores, eles estão na obra. Então, a ideia com essa obra é que o espírita, ele precisa viver em sociedade. Porque a vida em sociedade é uma lei divina. A lei de sociedade. E o espírita, ele precisa dar uma contribuição para a sociedade. Então, a atividade espírita
muito importante na casa espírita, no movimento federativo, a atividade religiosa propriamente dita. Mas o espírita não pode se esquecer que ele é um profissional, que ele é um cidadão, que ele atua na comunidade onde ele vive. E quando ele atua nessa comunidade, ele precisa preservar os valores, os princípios. Então, essa é uma obra destinada para treinamento em empresas, em instituições públicas. Por exemplo, agora em outubro, eu vou fazer um treinamento no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O tribunal me chamou para dar um treinamento com esse livro, A Bússola e o Leme, né? Então, quando eles pedem isso, eles falam assim, ó, Haroldo, a gente não quer que você fale de religião, que não pode falar de religião aqui dentro do tribunal, senão dá problema. Né? Porque o Estado é laico, não pode ter isso. Mas aí eles viram nessa obra uma obra que tem valores. Então, esses valores eu posso falar em qualquer instituição, pública ou privada. Então, a intenção dessa obra foi assim, falar para a multidão. Não falar só no círculo espírita. Ampliar, né? Então, a gente sempre faz isso, né? Aí depois eu fiz E o Verbo se fez parábola, depois um sobre transição planetária, que é o livro Despertar, que aí é um livro espírita, eu uso linguagem espírita, eu cito livro espírita. Mas nós precisamos entender isso, né? Por exemplo, quando eu fui chamado a falar no Senado, eu fiz uma fala universal, né? Porque senão fica parecendo o quê? Proselitismo. Fica parecendo que a gente está querendo converter todo mundo ao espiritismo. O espiritismo não é proselitista. Kardec não disse fora do espiritismo não há salvação. Kardec disse fora da caridade não há salvação. Sim. Não é? Então a gente tem que saber adequar a linguagem ao ambiente em que a gente está. A gente aprendeu isso com Paulo de Tarso. Falar em todos os locais, né? Então, hoje eu entro num tribunal, já dei treinamento em tribunal militar, no TST, era um seminário sobre violência. Eu fui lá no TST, fiz uma fala. Tá? Quem me conhece sabe quais são os valores, os princípios que eu estava falando. Mas a pessoa que chegou ali falou, nossa, que interessante, né? Porque eu coloquei aquilo numa linguagem universal. Esse é um esforço importante da gente fazer. Muito importante. Haroldo, eu vou deixar aqui a minha última pergunta, porque já estamos assim no adiantado do tempo, e agradecer já de antemão, né, mais uma vez, pelas preciosas informações que tanto facilitam. Estou falando da minha vida, tá? Da minha gratidão. Mas olha, eu vou usar o capítulo número 7 do livro Boa Nova. Humberto de Campos, ele conta lá sobre o olhar do Cristo frente aos endemoniados, que Kardec denomina de obsediados, de obsessores, né? Mas lá naquela época eram os endemoniados. O Tadeu era o discípulo que mais se deixava impressionar por essa questão dos endemoniados, da cura. Isso impressionava muito ele. E ele fez um questionamento que eu vou deixar aqui como meu, né? Ele faz assim, ó. Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocara ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Que pergunta boa, né? Então, basicamente, por trás dessa pergunta está assim: por que Deus não viola o nosso livre-arbítrio e nos impõe nos tornarmos espíritos puros agora? Essa é a pergunta. Por que Deus não viola o nosso livre-arbítrio e fala assim,
Vem cá, todo mundo agora, reúne aí. Eu estou mandando, eu sou Deus. A partir de agora, eu não quero mais saber de livre-arbítrio. Todo mundo vai se tornar espírito puro. Pronto, está todo mundo puro. Isso é mágica, isso não é evolução. Evolução espiritual, não, Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, na mensagem psicografada por Chico Xavier, 1964, União e Unificação. Ele diz assim: não podemos violar consciências. Existe uma lei divina que o próprio Deus respeita. Não se viola livre-arbítrio. A evolução, a transformação, ela não é imposta com poder e autoridade. A transformação e a evolução, ela tem que ser desejada pelo indivíduo. Desejada. Então, toda vez que alguém chegava perto de Jesus, Jesus perguntava assim: o que queres que eu te faça? Olha isso. O que queres que eu te faça? Então, nós precisamos entender uma coisa. Progresso espiritual, transformação espiritual é feita com amor, não com poder. Não com poder. É feita com amor. Se é feita com amor, eu tenho que esperar o tempo de amadurecimento do outro. Então, o que Jesus diz para Públio Lentulus? Segue-me agora, ou daqui a milênios. Está no teu querer. Está no teu querer. Isso é sagrado. Então, evolução, eu vou subir um degrau com a minha vontade, o meu desejo. Eu vou subir quando eu desejar. Aí eu desejei, eu quero, aí eu subo. Por isso que esse é o trabalho mais importante. O trabalho da reforma íntima, ele é uma reforma de sentimento, de desejo, da vontade. Porque não é imposto. Não é imposto. Não é imposto. Tem que usar a bússola e o leme, né? Exato. E respeitar o tempo do outro. Respeitar o tempo do outro. Ah, mas vai demorar 1000 anos. Vai... Ora, eu vou dizer uma coisa. Tem espíritos que nos amam, estão nos esperando há 3, 4 mil anos. E agora eles estão rindo lá no mundo espiritual porque nós estamos fazendo uma live espírita. Eles estão falando, nossa, será que vai agora? 3 mil anos que eu estou esperando ele, será que ele vai agora? Porque será que é dessa não vez? podem impor com violência e poder. Não podem. Deus é todo poderoso. Se ele não muda a terra no estalar de dedos, é porque não é poder. Não é pelo poder, é pelo amor. E o amor respeita o livre-arbítrio, o amor respeita o tempo de amadurecimento de cada ser. Você fala de amor, óbvio que a gente lembra dessa propriedade do sentimento, né? E eu vou fazer a pergunta, porque senão depois eu vou apanhar, tá? A Angélica Custódio está perguntando se você não vai citar os macaquinhos. Ah, não, mas isso aí é outra coisa. Não podemos misturar as temáticas. A gente está falando da doutrina espírita, né? Esse aí é o treinamento lá, profissional, né? Eu preciso só separar para não... É até bom, Eudes, porque assim... Eu tive que fazer um esforço muito grande, porque, por conta de eu ser assim, relativamente conhecido no movimento espírita, até as pessoas entenderem que tem o Haroldo espírita e tem o Haroldo profissional, né? Então, é que a pessoa junta até lá. Mistura tudo.
Mistura tudo. Então, assim, tem um profissional que está falando, está num treinamento, né? Às vezes eu estou numa instituição, numa empresa, e aí tem lá católico, tem evangélico e tudo, e ali eu preciso resguardar a fala, né? Às vezes eu estou até numa fala institucional, então tem que ter esse cuidado. E tem aqui, quando a gente está na palestra espírita, que aí a gente abre o coração, fala da nossa fé, fala da nossa crença. Aí nós estamos entre irmãos espíritas, aí a gente pode falar mais abertamente, né? Mas esse lá dos macaquinhos, para quem está aí, fala, gente, que macacaroto falando de macaquinho agora, né? Essa aí é uma brincadeira que a gente fez lá num curso de meditação, no curso profissional, né? Aí a gente usa essa forma lúdica, engraçada, de nos referirmos aos elementos da casa. Mas isso é lá no treinamento profissional. Por exemplo, lá no TRE eu vou falar sobre isso. No treinamento lá, vão ser 400 pessoas, vão participar mais de 200 juízes. Esse treinamento TRE. Aí lá eu vou falar dos macaquinhos, porque, é claro, eu não posso chegar no Tribunal Regional Eleitoral e falar de Kardec, Joana de Andes, aí não dá. Aí eu tomo um puxão de orelha. E para finalizar, a Renata já se despediu aí com a última pergunta, e agora eu vou deixar a minha última, porque já estendemos o horário. Daqui a pouquinho a Cleide puxa a nossa orelha. Você falou muito agora do profissional e do espírita. Vamos usar esse termo. Você é juiz. Né? Isso. E como conciliar, então, Haroldo Dutra, como conciliar a justiça dos homens com a justiça divina? Isso é importante porque, assim, o juiz, Excelente. ele não está acima da lei. Ou pelo menos não deveria estar. O juiz, ele está abaixo da Constituição e abaixo das leis. Então, acima do juiz estão as leis da Constituição. Ou seja, eu não posso ser caprichoso nas minhas decisões. Eu não posso. Eu tenho que seguir a lei. Bom, a lei determina que, nesse caso, faça isso. Eu não posso falar, não, eu não vou. Eu vou criar uma lei aqui minha, porque eu acho que isso é... Não é assim. Então, onde que a gente pode aplicar o espiritismo na profissão? Na nossa postura profissional, na maneira como a gente lida com as pessoas, na maneira como a gente trata as pessoas, na maneira como eu me comporto, na minha moralidade, na minha ética profissional. Aí é que eu demonstro que eu sou espírita. Aí é que eu demonstro. Então, isso é importante. Não é? Porque as leis humanas, elas estão progredindo. Elas estão progredindo. Agora, se nós queremos alterar as leis, nós temos que usar os mecanismos democráticos e legais para alterar as leis. Não pode ser por capricho. Né? Não pode ser por capricho. Então, se a lei determina assim, nesse caso tem que ser feito o bloqueio da conta. Aí eu não posso chegar e falar assim, não, mas eu, Haroldo, acho que o justo é eu não fazer. Não, aí é vaidade. Se a gente está numa comunidade, nós temos que respeitar. Eu não posso chegar numa rua e falar assim, eu não concordo com essa placa de pare aqui, não, eu vou arrancar ela. Eu acho um absurdo essa rua ser mão dupla. Eu vou arrancar essa placa agora, que agora essa rua vai ser mão única. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Então, lei de sociedade. Lei de sociedade. Mas como é que eu posso ser espírita? Na maneira como eu cumprimento as pessoas, na maneira como eu trato as pessoas, na minha responsabilidade como profissional, na minha produtividade, na minha ética, de não me corromper, de ser imparcial. Aí eu dou o meu testemunho espírita. Meu testemunho espírita, ele é dado na conduta, na moral. Maravilhoso. Nós temos usado muito aqui nas redes sociais como hashtag uma das excelências de Joana de Ângeles, né? A amorterapia.
Amor terapêutico. que é o conforto para todas as almas, de qualquer forma. Haroldo, milhões de agradecimentos, muito obrigado pelo carinho, Obrigado. pela oportunidade. Nós temos o hábito de abusar do convidado, né? E logo após as considerações da Renata, nós vamos pedir que você faça a prece do nosso encerramento. Haroldo, foi uma alegria imensa tê-lo aqui na sala, uma honra muito grande para cada um de nós e para a sala. Quero que você dê um beijo na Priscila. Fala para ela que nós estamos com muita saudade dela. Obrigado. Tá? E esperamos ansiosamente que você possa reservar um novo tempinho e retornar aqui para que a gente possa, porque ainda tem muitas questões para a gente conversar com você. Esperando a sua visita novamente. Se Deus quiser, acabando essa quarentena. Estaremos juntos. Olha, grande abraço. Um beijo a você, a Priscila, a todos. Muito obrigado pelo carinho. Que Jesus abençoe a cada um. E fiquemos agora com a prece final com o nosso querido Haroldo. Vamos lá. Pai de infinita bondade, Divino Mestre Jesus, nós sabemos, Senhor, que o Teu Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E por conta disso, Senhor, nós pedimos a Tua inspiração, que possamos raciocinar e decidir, Senhor, amparados no Teu Evangelho. Que os nossos pensamentos reflitam tudo aquilo que nos ensinaste há 2000 anos atrás. Também, Senhor, educa o nosso coração a fim de que os nossos sentimentos sejam os verdadeiros sentimentos cristãos, o sentimento da tolerância, o sentimento do respeito ao outro, o sentimento do perdão, Senhor, o sentimento da benevolência para com todos, sem distinção de orientação sexual, sem distinção de cor, sem distinção de etnia, o bem para com todos, a indulgência para com os defeitos, as imperfeições, as quedas e os erros dos nossos irmãos, e o perdão em relação às ofensas, aos prejuízos, aos danos que os outros venham a nos causar. Senhor, cuida do nosso coração, cuida da nossa vida, Senhor. Inspira-nos e proteja-nos para que esta encarnação seja uma oportunidade bendita de sairmos melhores do que chegamos. Que assim seja, Senhor.